E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada deste material sensacional. Hoje, a gente tem pela frente uma jornada fascinante que explora bem a fundo as poderosas ferramentas de gerenciamento de memória do Rust. Bom, o Rust é mundialmente famoso por ser super inflexível e exigente com segurança, né? Mas e quando a arquitetura exige um pouco mais de maleabilidade? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Essa é a grande questão. Quem trabalha com Rust conhece muito bem o compilador e as regras de posse implacáveis dele. E, na grande maioria das vezes, essas verificações durante a compilação são exatamente o que a gente quer. O problema é que existem situações estruturais mais complexas onde essas regras acabam virando um obstáculo. Então, a grande charada é como dar aquele jeitinho para ignorar essas validações na hora de compilar, mas mantendo a garantia absoluta de que a memória vai estar segura quando o programa estiver rodando. A resposta para isso está num padrão de design chamado Smart Pointers, ou ponteiros inteligentes. Para entender essa arquitetura direitinho, a gente vai seguir um roteiro bem claro com 5 passos. Primeiro, vamos além das referências básicas. Em seguida, alocação na heap com box. Depois, como ter múltiplos donos usando RC. Avançando para mutabilidade interior com refcell. E para fechar com chave de ouro, como evitar aquele pesadelo dos vazamentos de memória. Vamos lá? Seção 1. Além das referências básicas. Para começar a construir a nossa base, o que é que faz um ponteiro ser inteligente quando a gente compara com um ponteiro comum? Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Na estrutura padrão do Rust, a forma mais comum de ponteiro é aquela referência básica que a gente indica pelo símbolo do e-comercial. Elas servem só para emprestar dados, não tem nenhum superpoder e não geram custo extra na memória. São literalmente só setas apontando para um alvo. Mas, por outro lado, os Smart Pointers são toda uma outra história. Eles são estruturas de dados, geralmente implementados como structs, que não só apontam, mas na maioria das vezes são os donos dos dados. Eles carregam metadados e oferecem uns recursos bem avançados, tipo gerenciar ativamente quando um dado tem que ser limpo. Tipos super comuns do dia a dia, tipo string e vector, já são, tecnicamente, Smart Pointers. E olha que sacada genial! Para que essas estruturas todas complexas funcionem de um jeito tão simples quanto uma referência básica, elas implementam um trait chamado deref. Graças a isso, é o compilador que faz todo o trabalho pesado. Quando a gente usa aquele operador de asterisco para acessar um valor, o compilador avalia os tipos e, ali por debaixo dos panos, substitui isso por uma chamada ao método deref, resolvendo a referência de forma totalmente automática. É isso que permite escrever um código super limpo que funciona perfeitamente tanto com referências normais quanto com smart pointers, sem ficar espalhando funções complexas pelo código. E o melhor, zero penalidade de desempenho em tempo de execução para isso. Seção 2. Alocação na heap com box. Com essa base certinha, a gente esbarra no primeiro grande quebra-cabeça evolutivo na alocação de memória, o problema do tamanho desconhecido. Vamos imaginar a tentativa de estruturar uma const list. É uma lista super comum em linguagens funcionais, onde cada item guarda um valor e também a própria próxima lista. O gargalo aqui é que o Rust exige saber exatamente, na hora de compilar, quanto espaço um tipo vai ocupar. Se a gente tem uma lista que contém outra lista que contém outra lista, teoricamente isso é infinito. O compilador simplesmente surta e já joga um erro avisando que o tipo tem tamanho infinito porque ele não consegue calcular o limite dessa estrutura lá na memória stack. E é nesse exato momento que a estrutura box brilha de verdade. O box é o tipo mais simples de Smart Pointer e serve como uma fronteira física definitiva. Em vez de ficar alinhando listas até o infinito, a gente coloca o próximo item dentro de um box. E o que ele faz? Ele pega aquele bolo todo de dados e joga lá para a memória heap. Em troca, ele deixa só um ponteirinho de tamanho fixo e super bem definido na memória stack. Como o tamanho de um ponteiro não muda, pronto! O compilador agora sabe exatamente quanto espaço alocar, quebrando de vez aquela corrente do tamanho infinito. Seção 3. Múltiplos proprietários com RC. Ok, o box resolve maravilhosamente a questão do tamanho, mas tem uma limitação chata, a posse exclusiva, o que nos leva ao próximo baita desafio de arquitetura. Considerando um cenário onde a gente cria uma lista principal e logo em seguida precisamos que 2 listas novas apontem para essa mesmíssima lista inicial. Pelas regras padrão do Rust, um valor só pode ter um único dono de cada vez. Se a gente tentar simplesmente transferir isso ou fazer cópias, o código vai esbarrar numa violação das regras de posse. Ou pior ainda, vai criar uma ineficiência absurda copiando montanhas de dados na memória. Então, como a gente mantém tudo seguro sem precisar duplicar cada coisinha? O grande segredo aqui é o número 0. Para resolver essa história de posse múltipla, o material de origem traz o ponteiro RC, que significa Reference Counting, ou contagem de referência. Ele não tem a posse exclusiva de um dado.
Em vez disso, ele mantém um contador literal, tipo uma catraca mesmo. Toda vez que uma variável compartilha o dado, o contador sobe. E toda vez que uma variável sai de escopo, o contador desce. Os dados reais só vão ser descartados e jogados fora da memória quando esse contador chegar no zero absoluto. É um jeito super elegante de falar para o sistema, olha, mantém isso aqui vivo enquanto tiver alguém em qualquer lugar precisando usar. Seção 4. Mutabilidade interior com half-cell. O ARC é excelente para garantir o compartilhamento, mas ele é estritamente imutável. Aí aparece um novo problema. Como a gente adiciona mutação a um estado que está sendo compartilhado? Para conseguir mudar um valor que por fora tem toda a cara de ser imutável, entra no palco o padrão de mutabilidade interior, trazido pelo half-cell. No Rust padrão, se a gente violar qualquer regrinha de empréstimo, o compilador simplesmente cruza os braços e se recusa a construir o código. Mas o half-cell suspende essa checagem chata durante a compilação e joga essa responsabilidade toda para o tempo de execução. Isso é incrivelmente poderoso porque permite que a gente tenha algo que é intocável do lado de fora, mas que gerencia as próprias mutações internamente de forma super dinâmica. Mas o que é realmente interessante nessa decisão arquitetônica é o preço que se paga. O RefreshCell fica o tempo todo rastreando quantos empréstimos estão ativos enquanto o programa está rodando. Se por acaso a regra de múltiplos empréstimos mutáveis simultâneos for quebrada, não vai ter um aviso amigável na tela de compilação. Em vez disso, o programa dá um panic na mesma hora e morre de forma abrupta com o erro Already Borrowed Borrow Mode Error. É uma troca super clara de arquitetura. A gente ganha uma funcionalidade absurda para manipular dados compartilhados, mas carrega o risco de falhas no ambiente de produção e paga um pequeno custo de processamento para fazer essa checagem em tempo real. Seção 5. Prevenindo vazamentos de memória. Mas vem cá, o que é que acontece quando a gente junta as capacidades de compartilhamento do ARC com as habilidades de mutação do RefCell? A gente entra numa zona de perigo, onde ferramentas muito poderosas podem causar um estrago gigante. Misturar o RC com o half-cell é a tempestade perfeita para criar o que a gente chama de ciclo de referência. Isso acontece quando o item A aponta para o item B e aí o item B é modificado para apontar de volta para o item A. Como o sistema de RC está contando as referências, ambos vão ter pelo menos o número 1 no contador. Ou seja, nenhum deles nunca vai chegar a zero e a memória vai ficar ali bloqueada para sempre num loop infinito. Isso é literalmente um vazamento de memória e é fascinante pensar que mesmo no super seguro Rust, evitar vazamento de memória desse tipo não é algo que o compilador garante sozinho. Vamos ver como isso se monta na prática usando um exemplo de estrutura de árvore com nós pai e filho. Imagina um nó chamado folha. Logo de cara, a contagem forte dele é 1. Quando a gente cria um nó pai chamado ramo e faz ele apontar para a folha, a contagem forte da folha pula para 2. E aqui acontece a mágica. Para a folha saber quem é o pai dela sem criar aquele loop infinito que a gente acabou de falar, ela recebe um apontamento para o ramo usando um conceito diferente que aumenta uma contagem secundária chamada weak count, ou contagem fraca. E aí que entram os grandes heróis dessa história para quebrar os ciclos de referência, os ponteiros do tipo weak ou fracos. Ao contrário dos ponteiros fortes que a gente estava vendo, os ponteiros fracos não expressam posse nenhuma sobre o dado. Isso significa que a contagem fraca pode estar em 10, 100, 1000. Se a contagem forte chegar a 0, a memória vai ser varrida sem dó. Por causa disso, não dá para ter certeza de que o dado ainda está lá quando a gente vai tentar acessar. Então, a arquitetura obriga a gente a verificar o dado usando um método chamado upgrade para confirmar que o ponteiro ainda está válido antes de usar. Com isso, o nó filho consegue apontar para o pai sem precisar ser dono dele. Genial, né? Bom, juntando todas as peças extraídas do material, dá para notar um padrão super claro. Os smart pointers no Rust são basicamente exceções super seguras às próprias regras estritas da linguagem. A gente usa o box para jogar dados na heap com tamanhos conhecidos. A gente usa o RC para compartilhar esses dados e contar as referências. O half-cell para multar o que era imutável, topando fazer as verificações dinâmicas. E finalizamos com os ponteiros weak para não prender a memória em loops eternos. A beleza de tudo isso é que a linguagem dá controle absoluto na mão de quem desenvolve, desde que exista disposição para gerenciar todos esses metadados. Para fechar, isso deixa uma reflexão muito profunda para o nosso design de código diário. A gente acabou de ver ferramentas que oferecem uma baita flexibilidade, mas que cobram o preço de jogar os riscos para o momento em que a aplicação está rodando. E aí, em cada nova decisão arquitetônica fica o questionamento. A flexibilidade dinâmica que uma determinada estrutura traz justifica o custo e os riscos que a gente assume em tempo de execução? Essa é a grande decisão na hora de projetar um software.
Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa análise detalhada. Manter a curiosidade sempre acesa é o segredo do desenvolvimento. Até a próxima!